Dentre todos os biomas conhecidos do planeta, poucos abrigam tanta diversidade de vida como a Mata Atlântica brasileira. Milhares de espécies de animais, plantas, fungos e micro-organismos, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência, vivem neste ambiente. Isso faz com que a Mata Atlântica seja apontada como um dos mais importantes refúgios da biodiversidade em todo o planeta e considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como reserva da biosfera. Como região rica em biodiversidade, a Mata Atlântica presta importantes serviços ambientais para a sociedade, como na regulação do fluxo dos mananciais d'água, controle do equilíbrio climático, além de preservar um valioso patrimônio histórico e cultural. No entanto, apesar dessa valiosa riqueza nacional, a Mata Atlântica vem sofrendo uma grande destruição dos seus recursos naturais desde a chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500. Atualmente, os remanescentes deste bioma estão reduzidos a cerca de 7% de sua área original, levando em consideração os fragmentos acima de 100 hectares. Entre os serviços ambientais, a biodiversidade das florestas tropicais fornece folhas, frutos, raízes e sementes de plantas medicinais que podem servir como fonte de medicamentos, cosméticos e alimentos. Muitas vezes temos um conhecimento tradicional associado à utilização destes elementos da Mata Atlântica, originando os produtos da sociobiodiversidade. Isso aqui é um cedro nativo, né? Tanto fazendo assim, para madeira, para móvel e como certo também questão medicinal. Tinha uma ferida na perna que machucou, aí você tira a casca, aí você banha, cozinha ela e faz o banho. Aí você procura tirar não no tronco, tá? Porque você não estragar a árvore, você sempre põe embaixo na raiz ou então no galho, tá? Você limpa sempre, né? Se tiver alguma sujeirinha, tá? Aí você pega essa casca assim, ó, sem procurar, não danificando o tronco dela. Aí você pega essa parte aqui, pode ser mais ou pode ser menos, depende do tamanho no caso do machucado, né? Aí você cozinha e depois você vai banhando. O acelerado processo de perda da biodiversidade obriga que os cientistas que investigam na natureza a cura de várias doenças sejam rápidos em suas pesquisas. Ao mesmo tempo, precisa convencer a sociedade que conservar as florestas é fundamental para o equilíbrio do planeta, trazendo também grande benefício para a espécie humana, como na descoberta de novos medicamentos. Substâncias químicas biosintetizadas pelas plantas e posteriormente extraídas e purificadas pelos pesquisadores têm servido como princípio ativo para o desenvolvimento de fármacos usados no tratamento de diversas doenças, como a malária, o câncer, o diabetes, a dislipidemia e a doença de Alzheimer. Cada planta pode ser considerada um laboratório químico, sendo milhares destes compostos ainda desconhecidos pelos cientistas. Assim, cada espécie que entra em extinção perde-se também uma biblioteca de substâncias que poderiam, no futuro, servir para o tratamento de doenças humanas. Este fato tem levado os cientistas a pesquisarem as propriedades químicas e farmacológicas dos recursos vegetais da Mata Atlântica. Com o objetivo de conhecer o potencial farmacêutico dos recursos vegetais da Mata Atlântica, os pesquisadores do programa BioPros têm se dedicado à pesquisa de bioprospecção molecular. O programa de bioprospecção molecular no uso sustentável da biodiversidade, o BioPros, é formado por uma rede de pesquisadores que tem como objetivo a realização de projetos que visam o uso sustentável da nossa biodiversidade. Nós sabemos que o bioma Mata Atlântica possui cerca de 20 mil espécies de plantas superiores conhecidas e nesse universo
várias substâncias químicas são produzidas. Essas substâncias podem ser a base para o desenvolvimento de fármacos, de cosméticos, alimentos e agroquímicos de grande interesse para a nossa sociedade. Dentro do programa BioPros, o acesso às espécies vegetais pelos pesquisadores é realizado de forma planejada e sistematizada, empregando recursos de georreferenciamento acoplados a banco de dados de uma plataforma informatizada, a plataforma MAPA. Cada árvore recebe um código com informações de sua localização, nome científico e outros dados que irão compor a coleção de extratos do grupo BioPros. Essa tecnologia facilita a busca do material vegetal, auxiliando a identificação de uma espécie dentro do ambiente florestal. Outro benefício está em possibilitar o retorno do pesquisador a uma espécie que deu origem a um extrato com potencial de bioatividade, possibilitando novas coletas para a continuidade das pesquisas. Após o acesso ao material vegetal, os pesquisadores continuam o trabalho nos laboratórios. A primeira etapa consiste na pesquisa de identificação das espécies coletadas. Para isso, as amostras das plantas são levadas para o herbário, onde os botânicos descrevem o nome científico de cada espécie. O herbário é uma coleção, um museu de plantas secas, onde o principal objetivo é registrar o passado, o presente e o futuro da nossa flora. Então, nós temos informações sobre como era a flora de Viçosa há 100 anos atrás, por exemplo. Se quisermos comparar com hoje em dia, onde vamos encontrar essa informação é dentro de um herbário. A coleção se dá por meio de essicatas, que são plantas secas, onde ficam costuradas, contendo toda a informação sobre localidade de coleta e data de coleta. Então, se vimos a encontrar uma espécie de planta medicinal, por exemplo, nós temos o registro de onde ela ocorre naturalmente e podemos voltar nessas populações e procurar sementes ou mesmo folhas de indivíduos adultos. Dessa forma, todas as plantas pesquisadas pelo grupo têm uma essicata depositada em herbário fiel depositário. Outra parte do material vegetal coletado na floresta é levada para o Laboratório de Biodiversidade do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa para a produção de extratos, sendo depois analisados quimicamente e submetidos a testes biológicos. Para este processo, inicialmente a planta é desidratada em estufa ventilada sob temperatura controlada. Após secado, o material vegetal é submetido a técnicas de extração. Os extratos líquidos são obtidos empregando diferentes solventes químicos, sendo em seguida evaporados para a obtenção do extrato seco. Estes extratos secos, após serem codificados, são direcionados para a extratoteca, para posteriormente serem submetidos à avaliação de atividade biológica. A Extratoteca BioPros, direcionada para os ensaios biológicos in vitro, é disponibilizada em placas de 96 poços, tendo todos os extratos com identificação e rastreabilidade. Cada extrato obtido consiste em uma mistura muito complexa de substâncias químicas com grande variação estrutural. Assim, além de identificar a espécie com potencial bioatividade frente a um alvo terapêutico, o pesquisador tem outro grande desafio, que consiste em descobrir quais substâncias presentes nos extratos são as responsáveis pela atividade biológica. Esta investigação inicia-se com fracionamento químico e biomonitorado dos extratos ativos. Durante o processo de busca de uma substância ativa, em meio da grande biodiversidade da Mata Atlântica, o bioprospector precisa utilizar diferentes processos e equipamentos laboratoriais em conjunto com os ensaios biológicos. Uma das técnicas que possibilita conhecer a composição química de uma planta é a cromatografia.
técnicas e equipamentos cromatográficos variados são usados para a separação, identificação e purificação dos compostos químicos. O programa BioPROS dispõe de infraestrutura com modernos equipamentos cromatógrafos que permitem a identificação de substâncias nos extratos vegetais, mesmo em pequenas quantidades. Os extratos e as substâncias isoladas de plantas coletadas na floresta têm sido testados para diferentes atividades biológicas, tanto de interesse para a saúde humana como para a área de agricultura e veterinária. O desafio de se descobrir uma substância ativa em meio à grande diversidade de plantas da Mata Atlântica exige uma triagem biológica inicial dos extratos. O nosso laboratório atua no projeto BioPROS, avaliando a atividade biológica de material obtido da biodiversidade. O que a gente faz é avaliar se extratos, frações desses extratos ou até mesmo substâncias purificadas são capazes de matar células tumorais em cultura, ou seja, in vitro. Existe a perspectiva de que, uma vez substâncias ou grupos de substâncias sejam isoladas desses materiais, a gente possa também estudar o mecanismo de ação dessas moléculas, seja em célula ou até mesmo utilizando modelos da doença em animais, como por exemplo em camundongos. Uma vez descoberta a espécie vegetal ativa, o extrato é encaminhado para novas pesquisas, de forma a conhecer suas propriedades farmacológicas, terapêuticas e químicas. Quando o alvo é uma doença humana, as pesquisas têm continuidade em animais. São os chamados estudos pré-clínicos, importantes para se avaliar a toxicidade e a eficácia terapêutica do extrato ou da substância ativa antes da pesquisa com humanos. No BioPROS, a pesquisa visando o desenvolvimento e inovação tecnológica de bioprodutos de interesse para a sociedade, realizada de forma planejada, tem permitido conhecer um pouco mais sobre o potencial medicinal da Mata Atlântica. A parceria entre pesquisadores e moradores da região de Mata Atlântica nos projetos de pesquisa e de extensão do BioPROS tem possibilitado integrar o conhecimento tradicional com o conhecimento científico. Desta forma, modernas técnicas científicas de diferentes áreas da ciência, junto com a sabedoria popular milenar que aprendeu a retirar da floresta a cura de suas doenças, encontram-se aliadas para a descoberta do tesouro medicinal existente na Mata Atlântica. Com o retorno do conhecimento gerado pelas suas pesquisas para a comunidade, o BioPROS complementa o ciclo de observação no campo, pesquisa no laboratório, ação na sociedade e busca de transformação no cenário de destruição da Mata Atlântica. Bem, se durante os séculos XVIII e XIX os naturalistas que vieram ao Brasil puderam mostrar ao mundo a grande beleza e diversidade das plantas existentes nos nossos biomas, cabe agora, no século XXI, os cientistas aprofundarem em nível molecular dessas plantas, o que existe dentro dessas células, as substâncias químicas que podem gerar produtos de grande interesse para a sociedade. Mas para isso, um grande passo, e nós estamos correndo contra o tempo, é ter a conservação da nossa biodiversidade. Nós temos que conhecer para conservar. E para isso é importante que tenha a união dos pesquisadores, sociedade, aos órgãos governamentais, que todos juntos tracem uma estratégia de aproveitamento sustentável dos recursos naturais, com geração de renda e emprego, principalmente para as populações que vivem no entorno dessas áreas de grandes recursos naturais.